1 Samuel 16, o finalzinho dele, 12 e 13, o finalzinho do 12, diz assim: E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Os irmãos podem se assentar. Amém. Nessa passagem aqui, nós vemos o profeta Samuel ungir Davi, né? Ele vai até a casa de Jessé. Nenhum dos 7 filhos são escolhidos, mas quando chega Davi, o Senhor fala: levanta-te e unge, porque este mesmo é. E Davi é ungido rei, né? Rei no lugar de Saul, para o cargo que Deus escolheu, governar o povo de Israel, né? No Velho Testamento, nós vemos que a unção com óleo, ela fazia parte do rito religioso da consagração de profetas, de sacerdotes e do rei, como nós vemos aqui nesse texto, para mostrar que Deus tinha escolhido o rei para governar. Deus escolheu, né? Obedecendo assim a palavra de Deus, assim como Saul também havia sido escolhido. E é derramado o óleo sobre a cabeça de Davi, mas o finalzinho de 13 diz assim: e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E o que me chamou a atenção é que Davi tinha o Espírito do Senhor, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que tinha o seu coração completamente comprometido com Deus. Deus viu amor, confiança que ele tinha em Deus, né? Mas o ser cheio do Espírito de Deus faz toda a diferença. A unção é a presença de Deus. Ela nos capacita a realizar com eficiência aquilo que nós, pelos nossos próprios esforços, não conseguiríamos. Né? Todos nós precisamos da unção de Deus. Ela é fundamental para a gente fazer tudo com Ele. A unção de Deus, ela torna impossibilidades grandes realizações. Mais à frente, no 17:50, um jovem guerreiro, pequeno, o pastor de ovelhas, Davi, ele vence um guerreiro, ele vence um gigante Golias. E a palavra diz assim, no 17:50, assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Aleluia. Aleluia. Um pastor de ovelhas vence um temido guerreiro experiente com uma pedra e uma funda. Só a capacitação de Deus para fazer isso, irmão. Só alguém cheio da unção de Deus para fazer isso. Não é? Aleluia. Meu Deus. Ai, com a unção de Deus, Sansão rasga um leão a meio, né? Se nós lemos lá em Juízes, deixa eu aqui para facilitar. Aleluia. Juízes 14. Lá em Juízes 14, o finalzinho do 5, no 5 e o 6.
Desceu, eu vou ler todos. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Só até aí. Né? Com a unção de Deus, ele rasga um leão, como, né? Como a palavra diz aqui, como quem fende um cabrito, como se um cabrito já fosse fácil, né? Né? Na nossa limitação, na nossa capacitação que nós não temos, que é o Senhor quem nos dá, quem é o Senhor quem deu a sanção. Glória a Deus. Não está entendendo? E como que ele ia fazer isso? Por mais que ele fosse forte, irmãos, como que ele ia rasgar um leão? Com as forças das suas próprias mãos. A palavra do Senhor não fala que ele usou uma pedra, ou uma madeira, ou uma corda. Ele usou as mãos. Glórias a Deus. E um pouco antes, uns versos antes, o mesmo Sansão, ele... Não sei, versos antes? Acho que não é antes, não. É no 15, na verdade, né? É antes não, é depois. No 15, com a capacitação do Senhor, com a unção do Senhor, o mesmo Sansão fere a 1000 homens. 15. E achou uma queixada fresca de um jumento e estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Com a capacitação que Deus o deu, ungiu naquele momento, com uma queixada de jumento, uma carcada de jumento. Sansão foi a 1000 homens. Glórias a Deus. Né? Aleluia. Êxodo 35, no 35, ali no 31, o Senhor diz assim: e o Espírito do Senhor o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em artifício de pedra, para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em toda a obra de esmeralda. Também tem disposto o coração para ensinar a outros, e a ele e a Oliabe, o filho de Azamaque, da tribo de Dan, e encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em azul, em púrpura, carmesim, e vinho, e a do tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. Aqui o Senhor, nesse trecho, Ele enche do teu espírito os artesãos acerca da construção do tabernáculo. Ele enche, dá sabedoria para inventar invenções e trabalhar em pedra, em prata, em ouro e madeira, em cobre. E o Senhor quem capacita, por mais que você tenha o seu entendimento, o seu estudo. Olha que era o Senhor quem os enchia para servir com excelência. Aleluia. Meu Deus. Bendito és o Pai. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Te louvamos. Glória a Deus. Te exaltamos, ó Pai. Muito obrigado. Pela unção de Deus, Paulo e Silas são libertos da prisão. Lá em Atos 16, Atos 16, 25 e 26. Aleluia. 25 diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A unção de Deus quebrou cálices, abriu prisões. Eles
cálice se abriu. É, Aleluia. Cadeias são abertas. Bênção Através da a Deus. unção do Senhor. Através da Eis unção. o hoje. Atos 10. Atos 10 e 38. Vai nos dizer que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus. Diz no 38 assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus de Nazaré, o homem pobre, o carpinteiro, simples, é um ungido de Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Aleluia. Ungido de Deus para nos curar, para completar aqui, 38, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, libertando. A unção do Senhor que estava em Jesus de Nazaré libertava a todos que eram oprimidos do diabo. Bendito és, ó Pai. Jesus, ainda em Atos não, em Lucas 4:21. Lucas 4, um pouquinho antes, na verdade. Jesus está em Nazaré, dando uma sinagoga em Nazaré, e ali ele cita ele lê a citação do profeta Isaías, de Isaías 61, grande profeta messiânico. Ele lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mais à frente, ele diz assim, o Senhor Jesus diz, ali na sinagoga: hoje, na parte B, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Aleluia. Jesus lê essa citação do profeta Isaías para falar acerca dele mesmo, para anunciar o início do seu ministério. Jesus é um ungido de Deus, aquele que veio nos trazer boas novas, nos curar, nos libertar, restaurar. Glória a Deus. Louvado Aleluia. seja o seu nome, Senhor. O salmista, no Salmo 92, no Salmos 92, 10, Salmos 92, Aleluia. ele vai dizer assim: mas tu exaltarás o meu poder, como unicórnio serei ungido com um óleo fresco. Aqui, no meu entendimento, tem o Senhor, ele reconhece que é o Senhor quem aumenta as forças dele. Glória a Deus. É o Senhor quem unge, quem derrama as bênçãos sobre a cabeça dele. Glória a Assim Deus. como Jesus faz conosco. O nosso tema, lá no Salmo 23, 5, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E meditando essa palavra, não tem como não olhar para Cristo ao ler esse texto. Não tem como a gente não ver Cristo aqui, nesse texto, se nós podemos falar hoje que o Senhor unge a minha cabeça com óleo, como símbolo das infinitas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, é porque o ungido dele foi enviado para nos salvar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Para redimir, foi enviado para nos redimir dos nossos pecados. Aleluia. Louvado seja o Se seu hoje nome. nós dizemos que o meu cálice transborda, é também porque toda culpa, todo pecado
que eram meus, que são meus, foi derramado sobre ele. Glória a Ele Deus. levou sobre si. Aleluia, Senhor. Né? Aleluia. E o seu ungido veio para nos abençoar e através disso, através disso Jesus nos dá bênçãos espirituais, bênçãos, incontáveis bênçãos, e nós encontramos conforto nessa palavra. O meu cálice, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Muito obrigado a Deus. Bendito és, Pai amado. Louvado seja o teu santo nome. Para nós, eu vejo que a unção espiritual, ela precisa fazer parte da nossa vida, né? A unção de Deus, ela é santa, ela é divina, ela nos purifica de todo pecado. 1 Samuel 10, 26 vai dizer que transforma o homem, né? A unção do Senhor nos capacita para servir com êxito, com excelência, tudo aquilo que Ele nos chamou para nós fazermos, para nós servirmos a Ele, né? Mas basta nós estarmos aqui, sujeitos à palavra dEle, em obediência a Ele, que nós seremos ungidos, seremos capacitados para fazer tudo com excelência, tudo conforme a vontade dEle. Aleluia, São Pai. Se nós buscarmos, temos o nosso coração reto diante dele, o nosso coração completamente comprometido com ele, com a palavra dele, certamente ele nos abençoará, certamente ele nos capacitará para aquilo que a gente precisa fazer, e como foi declarado aqui no louvor, você canta, você ora, você fala, você limpa, você toca, né? Aleluia. Mas basta nós estarmos sujeitos à palavra, comprometidos com a palavra de Deus. E o Senhor Jesus nos ensina a pedir que Ele nos dá. Né? Lá em Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Né? O Senhor Jesus nos ensina a pedir, a buscar, que Ele nos dá, que Ele nos capacita, Ele nos reveste, Ele nos usa, e assim nós servimos a esse Deus maravilhoso com excelência, com êxito, com nosso coração grato, reconhecendo